Jovenzitos, colonização portuguesa na América. O que vocês precisam saber? Em primeiro lugar, senhores, saibam vocês que os europeus não descobriram nada. Eles depararam-se com um continente gigantesco no qual já havia povos, muitos povos, diferentes civilizações com diferentes características, culturas, línguas, etc. Então, senhores, ao dizermos os índios, saibam, senhores, que nós estamos sendo super genéricos. Super genéricos. Porque nesse os índios há uma série de notas de rodapé. O que eu quero dizer com isso é que, senhores, talvez não, com certeza, há tribos rivais, há tribos que não se suportam, há tribos que se toleram, há tribos que se gostam, há tribos que uma nunca ouviu falar na outra, com diferentes línguas, com algumas proximidades, um dialeto que é um pouquinho, que lembra um pouquinho, da mesma forma que o romeno e o português têm uma base latina, mas se um brasileiro e um romeno conversarem não vão entender nada. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Galera, da mesma forma que a sociedade que a gente veio estudando ao longo das últimas palestras, e essas sociedades eram majoritariamente europeias, basicamente, né? Da mesma forma que nós temos uma delimitação um pouco mais clara do que é um alemão, o que é um italiano, o que é um chinês, o que é um russo. Saibam, senhores, que essa delimitação também existia e existe na América, tá? Nós temos tribos diferentes, com nomes diferentes, enfim. Saibam disso para não recair na bobagem de simplificar demais as coisas e desrespeitar a complexidade daqueles povos. Crianças, diferentes sociedades indígenas nas Américas. O que eu quero que vocês saibam? Tá, não é interessante generalizar, mas existem alguns momentos nos quais se faz necessário criar uma generalizaçãozinha, que sim, porque senão vai virar um estudo de caso e a gente vai acabar trabalhando caso por caso e nunca acaba. Não, esse não é o nosso objetivo. Então vamos criar aqui dois macrogrupos, dois grupões, senhores, sim, de forma um tanto quanto generalizante, mas com fins didáticos. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, astecas e incas, ou os mais também. Nós estudamos esses povos há algum tempinho. Professor, eu lembro que esses caras eram super hierarquizados. A organização social deles era bastante semelhante ao dos povos europeus antigos que a gente havia estudado. Havia lideranças, havia uma elite, havia um tipo de nobreza, havia também as elites naquilo que tange ao âmbito religioso, da mesma forma que também havia uns patamares mais baixos dentro desse âmbito religioso. Havia também os vilões, professores, os caras que são do mal, não. Eu estou falando aqueles responsáveis por trabalhar com a agropecuária, aquele cara que vai sujar a unha de terra para plantar abóbora, como diria meu avô, abroba. Sim, essa organização social complexa e hierarquizada existia dentro daquelas sociedades. Assim como, senhores, uma organização urbana fantástica. Nós comentamos também que Tenochtitlan era uma cidade tão populosa que tinha tamanho, estrutura, tecnologia e engenharia suficiente para fazer inveja a qualquer metrópole europeia do século XVI, tá? Em número de habitantes, inclusive, Tenochtitlan ganhava de longe das maiores cidades europeias. Então não venha me dizer que a civilização começa na Europa e se complexifica lá, porque as Américas também a apresentavam. E senhores, esse nível de complexidade tecnológica e urbana, na verdade, é apenas um elemento humano dentre vários outros. Isso, na verdade, não torna ninguém melhor do que ninguém e nem pior. Na verdade, só torna diferente. E por falar em diferenças, nós falamos sobre grupos indígenas hierarquizados, mais bem organizados
e que residiam em centros urbanos, muitas vezes imperialistas, dominavam as pequenas tribos, médias tribos, ou às vezes também grandes tribos que existiam nas adjacências e perderam na guerra e agora funcionavam como espécie de subservientes àquele povo guerreiro e que comandava os derrotados que conviviam nas suas adjacências, mas sempre com aquele gostinho de vingança na boca. Foi muito bem aproveitado pelos espanhóis, mas eu estou saindo do foco. Senhores, toda essa complexidade desses povos não pode ser identificada em outros, como no caso dos tupis e dos tainós. Professor, o que você quer dizer com isso? Dentro dessas sociedades que eu acabei de mencionar, os tupis, por exemplo, o que havia, na verdade, senhores, era um igualitarismo. Professor, o que você quer dizer? Eu sei que havia líderes, sim, dentro dessas tribos. O cacique é o quê? Senhores, sim, eu não estou dizendo que não há uma liderança, não há hierarquia. O que eu estou dizendo é que, dentre as características mais marcantes destes povos, e quando eu digo tupis, eu estou sendo generalizante, há uma série de povos que têm como base da comunicação o dialeto conhecido como tupi. Tá? Dos tupis, imagine uma árvore com uma série de galhos, existe uma série de subdivisões dentro dos tupis. Tá? Mas o que eu quero que vocês saibam? Dentre as características dessas tribos, o igualitarismo se destaca. No sentido de que, se nós vamos identificar dentre os astecas uma elite, um clero, o alto clero, a nobreza, e lá embaixo os subservientes, os servos, muitas vezes os escravos, a população menos abastada, os guerreiros de baixa patente, os guerreiros de alta patente, nós não vamos encontrar isso aqui entre os tupis, por exemplo. Por quê, senhores? Sim, eles têm um líder, o cacique, mas esse cacique foi escolhido entre aqueles que pertencem à tribo devido às suas habilidades na guerra ou das suas qualidades na liderança. Ele, na verdade, não era integrante de uma dinastia, da mesma forma como acontecia entre os astecas e os maias incas, tá? O filho do cacique não necessariamente vai ser cacique também só porque o papai também era. Não, o cacique vai ter que mostrar o seu valor para ganhar esse título, tá? Então, ninguém nasce cacique, a pessoa se torna cacique, diferentemente do que acontece naquelas sociedades hierarquizadas que eu já mencionei 1 trilhão de vezes, tá? Nós temos então, senhores, uma sociedade mais, repito, igualitária. Dentre as suas características mais marcantes, o igualitarismo está lá no top 5, tá? Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Peguem os astecas, os incas e coloquem no grupinho A. Imagine os senhores que esse grupinho A é caracterizado por uma linha vertical. No topo está o imperador. Logo abaixo dele estão os integrantes do alto clero e os militares de alta patente. Abaixo deles estão os comerciantes e os soldados de média patente e os integrantes do clero de média patente também. E abaixo deles, os militares de baixa patente e por aí vai, até chegar nos escravos. Já numa sociedade igualitária, peguemos os tupis, por exemplo, coloquemos eles no grupinho B. O grupinho B é caracterizado por uma linha horizontal, senhores. Nessa linha, como vocês bem sabem, porque vocês estão muito atentos à matemática, essa linha, senhores, não é caracterizada por estar de cima para baixo. Não, na verdade ela está da esquerda para a direita. Ninguém está acima de ninguém. Muito pelo contrário, todos estão no mesmo nível. O cacique está um pouquinho mais acima, um pouquinho somente, fazendo lá uma corcundinha na nossa linha horizontal. Mas, senhores, não deixe de ser uma linha horizontal. Fica claro? Muito bem, muito bem. Moços, hierarquizada, igualitária, qual
a mais desenvolvida. Em se tratando de tecnologia, em se tratando de organização urbana, sim, nós podemos dizer que não era para acontecer isso. Nós podemos dizer que esses caras aqui, sim, destacam-se nesse âmbito, tá? Destacam-se nesse âmbito. Aqui quem vocês estão vendo é Montezuma, olha só. Ele tá deixando bastante claro que ele é o líder daquele grupo, porque as suas roupas são as mais bonitas. Ele carrega um cetro, ele é o porta-voz daquele grupo, porque o restante está atrás dele. É ele que se dirige a esse maluco espanhol aí, que está todo ornamentado com roupas douradas, uma capa bonita, um elmo bonito, carregando uma carta aparentemente. É ele que está servindo de intermediário entre dois povos que se contatam. Ele é o representante daquele povo porque, entre aspas, ele ocupa o topo da hierarquia, ele é o melhor entre eles. Já entre esses senhores aqui, senhores, a igualdade, todos sentados no chão junto, comendo juntos, trabalhando juntos, ninguém se destaca no sentido de que ninguém usa roupas diferentes de ninguém, todos estão na mesma condição, todos sentados no chão. Professor, eu tenho a impressão que uma sociedade é melhor e mais desenvolvida que a outra. Galera, mais desenvolvida em que âmbito? O caso é que são civilizações diferentes. Não quero que ninguém saia dessa palestra imaginando que uma sociedade é melhor que a outra. Não, de forma nenhuma. O que há são sociedades, tá? O que há são seres humanos, com diferentes tipos de vida, diferentes formas de ser, agir e estar. Se essa civilização aqui, a civilização A, conta com pirâmides maravilhosas, tecnologia, umas roupas diferenciadas e engenharia, o problema é deles. Isso é uma característica maravilhosa da sua sociedade. Muito bem. Mas a sociedade B criou um estilo de vida no qual isso não se faz necessário. Professor, o grupo B passa mais necessidades que o grupo A. Talvez, mas o fato é que a história desses caras os levaram a ser como são. E assim eles viveram durante muito tempo. Assim sendo, eu me questiono, será que há forma social melhor, pior? Ou será que o que nós temos são organizações diferentes, cada uma com as suas características e complexidades? A nós cabe estudá-las, compreendê-las e respeitá-las. Professor, fala mais. Falo, mas só no próximo bloco. Te espero lá.